Olá, pessoal, tudo jóia? Que bom que vocês estão aqui. Então, agora nós iremos discutir a nossa unidade 2. Meu nome é Eduardo Ferrer e o tema é Análise de Balanços. Vamos ao material? Então, pessoal, vamos falar sobre balanço patrimonial. Gente, todos os dias as empresas realizam suas operações de compra, venda. Para isso elas fazem pagamentos, recebem, enfim, fazem aquilo que se chama de movimentação financeira, tá? E é claro, para que uma empresa não se perca em inúmeras movimentações e também para atender a famosa necessidade fiscal, ou seja, apurar o imposto de renda, tá? O setor de contabilidade realiza a escrituração para que se registre e se apure o resultado auferido em determinado período de tempo, tá? Esse é o papel da escrituração contábil, tá? Então, essa escrituração segue uma legislação específica para que ela possa apurar com a maior precisão possível o lucro a ser tributado. Ora, o governo sabe que gosta de dinheiro, tudo certinho, né, gente? No Brasil, pessoal, existem 3 tipos de regimes de tributação: o lucro real, o lucro presumido e o simples, tá? O lucro real atende a empresas grandes, tá? Empresas que devem ter um lucro de aproximadamente aí 78 milhões anuais, tá? Para cima, obviamente, tá? Nos outros sistemas, o faturamento exigido é menor, tá? Por exemplo, os sistemas simples e lucro presumido são simplificações, só que são empresas que têm que ter um lucro de, no máximo, 78 milhões, tá? Ou seja, isso para empresas no caso do simples e 4,8 milhões para empresas no caso do lucro presumido, tá? Lucro real, gente, qualquer empresa... Agora é importante frisar que são opções contábeis, tá? É que o simples e o lucro presumido são maneiras mais como o próprio nome diz, maneiras mais simplificadas de apuração dos resultados. Qualquer empresa pode fazer balanço, tá, gente? Qualquer empresa, só que, claro, para você fazer um balanço, você precisa ter um setor de contabilidade ou contratar um escritório de contabilidade para esse fim, e isso daí custa dinheiro, né? Por isso que as empresas, normalmente, quando podem, né, elas não optam por fazer balanços. Elas optam pelo simples ou então pelo lucro presumido, tá? Agora, empresas que têm faturamentos acima de 78 milhões, essas anuais, essas aí, obviamente, não tem como, elas são obrigadas a fazer balanço, tá? Balanço patrimonial, então, é um relatório que é dividido em 2 grandes grupos de contas: os ativos e os passivos, tá? Nos passivos, você tem contabilizados aí os bens e direitos de uma empresa. E no lado dos passivos, você tem aí as obrigações e também o patrimônio que está investido pelos sócios, tá? Nos próximos slides, eu vou fazer um detalhamento um pouco maior dessas contas. Disponibilidades. Disponibilidade é o que a empresa tem em grana, em caixa, tá? É o que a empresa tem na conta corrente ou no cofre, tá? Seja em moeda, tem que ser moeda local, obviamente, tá? Mas, enfim, corresponde em moeda local à liquidez imediata, tá? Clientes, ou também chamadas de duplicatas a receber, são valores que a empresa tem a receber de seus clientes por eventualmente ter concedido aí crédito a eles, tá? Temos a conta estoques, uma empresa do setor de serviços, né? Obviamente você não tem uma relevância tão grande, porque o setor de serviços trata
basicamente de prestação de serviços. Então, numa empresa do setor de serviços, estoques são basicamente itens de almoxarifado, né? No caso de uma empresa de segurança, né? Os estoques são basicamente itens de almoxarifado. Mas numa empresa do setor produtivo, né? Você tem estoques de matéria-prima, produtos acabados, semi-acabados, enfim, tá? Temos o realizável a longo prazo, tá? Que são todos os direitos que a empresa tem a receber com prazo superior a um ano, contados a partir da data de encerramento do balanço, tá? O realizável a longo prazo, ele atualmente, pelo atual sistema de escrituração, ele não é colocado muito claramente por algumas empresas, tá? Ele não é lançado. Há anos atrás, as empresas deixavam muito claro que era ativo circulante, o realizável a longo prazo e o permanente, né? Elas faziam uma divisão mais clara, mas por uma reforma que houve, então atualmente as empresas classificam no ativo apenas o que é ativo circulante e não circulante. Então eles misturaram o realizável a longo prazo com o permanente, mas para efeito de análise é importante fazer essa distinção aí, tá? O que é realizável a longo prazo e o que é imobilizado. Temos investimentos que fazem parte do realizável a longo prazo, né? Investimentos que podem ser recursos que foram aplicados em empresas coligadas, né? Ou mesmo aplicações financeiras de longo prazo. Temos imobilizado, que são máquinas, equipamentos, carros, enfim, itens de imobilizado, né? E temos o intangível, pessoal. Intangível é uma classificação recente, tá? Relativamente recente, né? Intangível, gente, são ativos que na realidade têm valor para uma empresa, mas não existem fisicamente, tá? Por exemplo, Coca-Cola. A marca Coca-Cola é um ativo intangível, tá? Você gosta de futebol? Pois então, nomes de times como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, enfim, são marcas. E a marca é um bem intangível, tem valor, tá? As grandes empresas de entretenimento, como por exemplo a Disney, tem assim, valorados bilhões nessa conta aí, porque o que elas têm é basicamente ativo intangível, né? Um software, por exemplo, um software como o Windows, é um ativo intangível, tá? Então, um ativo intangível é algo que não existe fisicamente, mas tem valor, tá? Temos agora os passivos, tá? Os passivos eu vou classificar como passivos de terceiros e patrimônio líquido. Passivos de terceiros, nós temos a conta fornecedores, que são as dívidas que uma empresa tem a seus fornecedores. Temos salários a pagar, que correspondem aí a todas as obrigações trabalhistas, obviamente. Empréstimos e financiamentos. Quando empréstimos e financiamentos estão alocados no passivo circulante, são empréstimos de capital de giro, tá? É necessário muito cuidado com a gestão, né, desse recurso aí, porque é o passivo mais oneroso que a empresa tem. Nós vivemos num país, gente, onde o capital é muito caro, tá? Então, gerenciar recursos de curto prazo de terceiros dentro de uma empresa é uma habilidade fundamental, tá? Ou seja, saiba direitinho da onde você está pegando o dinheiro e o que você está fazendo com ele, né? Temos impostos a recolher, onde você tem aí contabilizadas todas as obrigações que a empresa tenha junto ao fisco, cujo vencimento vai ocorrer dentro do exercício fiscal. E temos impostos a pagar, que são a mesma coisa, só que com vencimento no exercício fiscal seguinte, tá? Esses são recursos de terceiros. Aqui, pessoal, é importante frisar que eu estou, tanto no lado dos ativos como no lado dos passivos, relacionando as principais contas, tá? Existem outras, muitas, mas eu estou colocando aqui as de maior relevância, tá? Temos aqui o patrimônio líquido, gente. O patrimônio líquido corresponde ao
recurso que é investido pelos sócios que fica investido na empresa. Ele é classificado como capital social, né, que corresponde ao primeiro aporte feito pelos sócios para que a empresa possa existir no papel, né, e que vai sofrendo mutações ao longo dos anos. Temos as reservas de capital. As reservas são valores recebidos pela empresa, seja de sócios, de terceiros, alocados diretamente à conta patrimônio líquido. Temos as chamadas ajustes de avaliação patrimonial. É uma conta que é formada pelas variações líquidas nos valores de ativos e passivos mantidos pela empresa em decorrência da avaliação dos ativos em preços de mercado. Temos as reservas de lucros, que são lucros gerados pela empresa, que sejam retidos por motivos diversos, né? Como, por exemplo, a necessidade de você constituir uma reserva legal, tá? Ações de tesouraria, que são decorrentes de operações de recompra de ações. Algumas empresas, por N motivos, podem optar por recomprar ações que ela lançou no mercado. Aqui, no caso, você vai ver isso somente numa empresa de capital aberto, né? E prejuízo do exercício. Tá? No passado, aqui havia uma conta chamada lucros ou prejuízos acumulados. Agora, não pode mais ter lucros acumulados, porque pela legislação atual, toda empresa é obrigada a dar uma destinação para o lucro dela, né? Então, o que você tem aqui é o prejuízo do exercício, que na realidade corresponde ao registro de eventual perda em exercícios passados e que vão se acumulando, tá? Ou seja, se uma empresa vem passando por anos e só tendo lucro, obviamente essa conta não vai existir. Ok, gente? E temos o DRE, tá? Demonstrativo de resultado. Também é muito importante porque ele mostra como foi a performance de uma empresa em um determinado período, tá? Performance comercial, performance operacional, assim como também mostra a sua performance no que tange às suas finanças, ao gerenciamento de seus recursos financeiros. Aqui nós temos as principais contas. Primeira delas, a receita bruta de vendas, que corresponde a todas as vendas que foram realizadas pela empresa, contabilizadas sempre de acordo com o regime de competência, tá? Ou seja, se você vendeu 20 mil reais, você tem que emitir uma nota de 20 mil reais, tá? Não importa o quanto entrou no caixa, você tem que lançar a nota fiscal de 20 mil reais, tá? Temos os impostos, né, que corresponde a parcelas de impostos incidentes diretamente sobre as vendas, que podem ser, por exemplo, IPI, ICMS, tá? IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Imposto sobre Serviços e por aí vai, tá, gente? Temos aqui a receita líquida, que é o resultado, né? Receita bruta menos os impostos. Temos os custos dos produtos ou mercadorias vendidas. Aqui, pessoal, nessa conta você vai ter lançado todos os custos diretos e indiretos, mas que estão vinculados de maneira direta ao processo produtivo, tá? Então, aqui eu me refiro, por exemplo, à matéria-prima, água, luz, telefone da fábrica, da unidade fabril, ao salário do peão de fábrica mesmo, da pessoa que está ali trabalhando, né, para produzir um produto ou oferecer determinado serviço, tá? Inspetores de qualidade que estão alocados dentro da empresa, verificando a qualidade do produto ou do serviço prestado. Então, aqui nós temos alguns exemplos de despesas que a empresa incorre para poder viabilizar a sua produção e que são lançados aí, tá? E há uma diferença, porque as pessoas que estão vinculadas diretamente ao exercício, à produção de um item, têm a sua despesa lançada aí. Agora, por exemplo, você trabalha na administração de uma empresa que faz segurança, né? Só que você não trabalha fazendo segurança, você trabalha no RH, por exemplo. O seu salário ele é lançado em outra conta chamada despesas administrativas, já vou mostrar para vocês, tá? Então, nós temos aqui o lucro bruto, que é a receita líquida menos o custo do produto ou mercadoria vendida, tá? Nós temos, então, as despesas de vendas, que vêm seguidamente, que são despesas de marketing, por exemplo, despesas
comissões que são dadas para vendedores, enfim, tá? Temos as despesas administrativas, como eu falei agora há pouco. Você trabalha numa empresa de segurança, só que você trabalha na área de recursos humanos, você não trabalha fazendo segurança. Ou seja, você não é alguém encarregado de fazer a segurança, de gerar receita, você não é um gerador de receita, né? Você é alguém que trabalha no suporte para a geração de receita. Então, você tem a sua despesa lançada aí como despesa administrativa, tá? Depois temos as receitas ou despesas financeiras. Receitas financeiras você obtém realizando aplicações financeiras. Despesas financeiras você tem quando você toma recursos de terceiros emprestados e tem que pagar juros, tá? Depois nós temos o lucro antes do imposto de renda, ou LAI, tá? Aqui se tem um resultado que seria o resultado do lucro bruto deduzidos as despesas com vendas, administrativas e também financeiras, tá? Em algumas DREs, o resultado antes dos pagamentos ou recebimento de juros vem numa outra conta chamada LAGIR, tá? LAGIR é lucro antes dos juros do imposto de renda. Tá? Algumas empresas costumam contabilizar de maneira um pouquinho diferente, tá? Prefere lançar a conta LAGIR, né? Que seria o fechamento, que na realidade é, inclusive, o mais adequado, porque a conta LAGIR, ele mostra o resultado operacional da empresa, tá? Mostra efetivamente o nível de eficiência da empresa naquele período. Se, por exemplo, o LAGIR é positivo, significa que a empresa teve lucro operacional. Se o LAGIR for negativo, significa que a empresa teve prejuízo aí nas suas operações. Aí, fora as outras despesas que tem mais embaixo, né? Como é o caso da receita líquida, do resultado líquido de despesas, de receitas ou despesas financeiras, tá? Depois temos a provisão para imposto de renda, tá? Que é incidente sobre o LAIR, tá? Lucro antes do imposto de renda, 35% para as empresas no Brasil, né? Um valor que é bastante grande, né? E por fim temos o lucro ou prejuízo do exercício. Então aqui você apura de maneira efetiva o resultado da empresa naquele período. Se é lucro, senão que as coisas estão indo pelo menos equilibradas. Se está tendo prejuízo, a coisa está indo mal. Aí tem que fazer algum ajuste, né? Bem, pessoal, tendo conhecido agora o balanço patrimonial, agora a gente vai tratar dos índices de análise de balanço, tá? Esses índices, eles são muito importantes porque é através deles que você pode tirar informações dos balanços. Porque o balanço, se você for pegar na mão, ele não passa de um monte de números, né? Que dão os saldos aí de vários tipos de contas. Mas você precisa tirar informações para poder tomar decisões. Essa é a finalidade, essa é a função do gestor financeiro, tá? Então nós temos aí, entre os índices de análise de balanço, né, o primeiro índice que eu vou trabalhar com vocês é os índices de liquidez, tá? Os índices de liquidez mostram a capacidade da empresa de honrar os compromissos financeiros, tá? Se o resultado for maior do que 1, maravilha, significa que a empresa tem mais dinheiro, né, recursos do que despesa. Agora, se por um acaso for menor do que 1, aí nós podemos observar um indício de problema. Significa que a empresa tem mais despesa do que recurso para pagar, tá? Nós temos 3 tipos de índices de liquidez. A liquidez corrente, a seca e a geral. A liquidez corrente é dada pela razão entre o ativo circulante e o passivo circulante. Ou seja, todos os direitos que a empresa tem sobre todas as dívidas de curto prazo, tá? Se for maior do que 1, beleza, menor, problema. A liquidez seca é a mesma coisa, só que ela deduz os estoques
né? Numa empresa do setor de serviços, até que não é tão importante a liquidez seca, porque, como eu falei lá atrás, estoques para esse tipo de empresa é um valor pequeno, mas para empresas do setor produtivo, a gestão dos estoques é fundamental, porque empresas estocadas podem significar imobilização de capital e os fornecedores não vão esperar você vender o seu estoque para poder receber, né? Então, é uma conta que no setor produtivo é muito problemática, tá? Nas empresas que trabalham produzindo bens, tá? E, por fim, temos a liquidez geral, que passa uma noção mais global sobre a situação financeira da empresa, porque ela considera o ativo circulante mais o realizável a longo prazo sobre o passivo circulante mais o exigível a longo prazo, tá? Então, você tem aí a razão sobre todas os direitos, né, no curto e no longo prazo, sobre todas as dívidas de curto e longo prazo. Como eu disse, é importante para você ter uma noção aí mais global, tá? No material que vocês têm, inclusive eu tenho alguns exemplos práticos sobre esse tema, tá? Temos aqui os índices de atividade, são muito importantes, pessoal, porque os índices de atividade servem para você calcular o seu gap de caixa, ou seja, o período de tempo que a empresa fica dependente de capital de terceiros. E isso daí é algo que precisa ser visto com muito cuidado, tá? Existem... Você, pessoal, para poder calcular essa variável, né, que o conceito dela é ciclo financeiro, para você calcular esse ciclo financeiro, que é justamente esse período de tempo que a empresa fica dependendo do capital de terceiros, você precisa calcular alguns outros índices antes, tá? O primeiro deles é o prazo médio dos estoques, tá? Que representa aí em dias o período de tempo que um estoque leva para circular dentro da sua empresa, tá? Ele é dado pela razão dos estoques sobre o custo da mercadoria vendida vezes 360. Por que 360? É o número de dias que tem um ano comercial, tá? Depois temos o prazo médio de recebimentos, que corresponde aí, em média, ao prazo que você concede para receber de seus clientes, né? Então, é dado pela conta a receber de clientes sobre vendas vezes 360. Se você tiver vendas brutas, é o mais adequado. Se você não tiver, você pode usar vendas líquidas, porque as variações não são tão contundentes. Dado, pessoal, o prazo médio de estoques mais o prazo médio de recebimentos, você pode calcular aí o ciclo operacional. O ciclo operacional é uma variável que mostra para você o período de tempo que uma empresa leva para fazer com que o dinheiro retorne para ela, tá? É dado, então, justamente pela soma do prazo médio dos estoques mais o prazo médio dos recebimentos, ok? Agora, para você poder financiar esse período de tempo, no caso que corresponde ao ciclo operacional, você tem aí o prazo médio que você obtém de seus fornecedores. Daí você tem aqui o prazo médio de pagamentos. Prazo médio de pagamentos é dado pela razão fornecedores dividido pelo custo da mercadoria vendida vezes 360. O ideal é que você obtenha o maior prazo possível junto aos seus fornecedores, sem, obviamente, que isso prejudique o seu relacionamento com eles, né, gente? Quanto maior for o prazo que você obter de seus fornecedores e menor for o prazo que você concede aos seus clientes e quanto mais rápido você gira os seus estoques, melhor, porque você fica menos tempo dependendo de capital de terceiros, menos tempo dependendo de banco. E isso daí é o que vai efetivamente contribuir positivamente para a geração de resultado, tá? Tanto que aí no final você tem o ciclo financeiro, que é dado pelo ciclo operacional menos o prazo médio de pagamentos.
quanto menor for o ciclo financeiro, melhor, né? Aí alguém vai me dizer, professor, qual seria o ciclo financeiro ideal? Seria zero. Se você chegar ao número zero, ótimo, porque você está numa situação onde você está conseguindo financiar todo o seu operacional apenas com o prazo que você obtém dos seus fornecedores. Mas isso é utopia, tá? Isso é utopia. O ideal, pessoal, é que na prática você chegue a um número aí de 20 a 30 dias, já é maravilhoso. Tem empresas, pessoal, que você vê 60, 90 dias, aí é justamente onde você percebe a situação deficitária em alguns casos. Aqui nós temos dois índices muito importantes que mostram o endividamento de uma empresa, tá? Os índices de endividamento mostram a forma como a empresa administra a composição de capital próprio com o de terceiros, mostrando desta maneira, pessoal, quanto de cada um é utilizado para financiar as atividades empresariais, tá? No primeiro índice, que é dado pelo exigível total sobre o patrimônio líquido, quanto maior do que 1, pior, pois indica haver mais capital de terceiros aplicados na empresa do que recursos dos sócios. Você imagina que você tenha, por exemplo, 1.000 de exigível total e 500 de patrimônio líquido. É ruim, né? Você tem uma relação de 1.000 sobre 500, é 2. Né? Então você tem uma situação onde você tem o dobro de recursos de terceiros investidos numa empresa em relação ao dos sócios. Isso não é bom. O ideal é que seja menor do que 1. Por quê? Porque aí você, por exemplo, se fosse o inverso, 500 de terceiros e 1.000 de sócios. Situação oposta, 0,5. Então você tem aí mais recursos de sócios investidos numa empresa, ou seja, menos oneroso é o capital, tá? Já na segunda fórmula, você tem a razão dada por exigível total sobre o ativo total. Tá? Aqui, essa segunda fórmula mostra o quanto o exigível total, o quanto recursos de terceiros estão financiando os ativos totais de uma empresa. Aqui, quanto mais próximo de 1, pior, tá? Porque indica que quase todos os recursos existentes numa empresa são financiados por terceiros, ok? Normalmente, quando você vê uma situação dessa, você vê um caso onde o PL é muito pequeno ou então quase negativo, pode ser até negativo em alguns casos, tá, gente? Então, é uma situação aí problemática. Agora, se por acaso for o mais longe possível de 1, se for 0,2, por exemplo, significa que eu tenho uma situação onde eu tenho 20% da minha empresa financiada por capital de terceiros, 80% capital próprio, o que é uma situação mais confortável. E aqui nós temos os índices de rentabilidade, o ROA e o ROE, tá? O ROA é a razão dada pelo lucro operacional líquido sobre o total dos ativos, tá? E o ROE é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, tá? O ROA, então, ele é muito importante porque ele mostra dentro do resultado operacional líquido quanto os lucros contribuíram para o incremento no ativo total. E o ROE, ela mostra o quanto o lucro líquido de uma empresa acresce o patrimônio líquido dos sócios, criando assim valor para o acionista a partir de seus recursos próprios, tá? Bem, galera, aqui nós temos um uso prático. Vocês acharam que eu não ia dar um uso prático para vocês? Vocês acharam que eu ia... Não, temos aqui um uso prático, tá? Então nós temos um balanço de uma empresa qualquer, tá? De uma empresa grande, tá? Nós temos aí os exercícios fiscais X1, X2 e X3. Daqui eu peguei de uma indústria, tá? Porque eu entendo que ela é um balanço mais completo. Aqui, então, essa daqui não é de uma empresa de segmento de serviços. No material de vocês têm um caso de uma empresa específica de serviços, tá? Mas para que vocês apenas entendam, né, de maneira mais contundente como é o balanço das empresas produtivas, tá?
Então, nós temos aqui um balanço X1, X2 e X3, indicando as variações, tá? Por que você tem que pegar vários anos, tá? A X1 é como se fosse um ano, tá? X2 é outro ano, X3 é outro ano, tá? E por que você tem que pegar três anos para poder analisar? Porque, pessoal, para que você possa avaliar a performance ou a evolução patrimonial de uma empresa, você precisa comparar com períodos anteriores. Então, você precisa ter uma base de comparação. Se você analisar o balanço de uma empresa em um único ano, você vai ter algumas informações, como, por exemplo, liquidez, etc. Mas você não consegue observar a evolução. Aí você não tem como, assim, detectar possíveis problemas. Em um determinado ano, por exemplo, a situação de honrar as dívidas de curto prazo, a liquidez, por exemplo, de uma empresa, pode estar ruim, pode estar abaixo de 1. Mas, comparativamente com outros anos, ela pode estar melhorando. Em X1, por exemplo, pode ser 0,6, depois 0,8, 0,95, ou seja, está abaixo de 1. Mas eu estou observando um crescimento, estou observando a evolução. Por isso que é importante pegar pelo menos 3 anos para poder fazer a análise, tá? Em alguns anos atrás, os bancos utilizavam até 5 anos, para vocês terem uma ideia, tá? Atualmente, agora eles estão mais modernos, então trabalham apenas com 3 anos. Então, vocês têm aqui os ativos, o passivo e sua respectiva DRE, tá? A gente pode observar logo de cara, pessoal, que é uma empresa que tem lucro líquido em todos os períodos, né? Mas olha só que interessante, está baixando o lucro líquido, né? Por isso que é importante fazer essa análise comparativa, tá vendo? Se você pegar só X3, pensa, pô, a empresa está numa boa. Mas será? Comparativamente, sendo X1 o período mais velho, X3 o período mais novo, será que a empresa está numa situação tão boa assim? Eu acho que não, né? Aqui nós temos alguns exemplos de cálculos de índices, tá? Então, calculando-se os índices de liquidez para a empresa, aqui no caso, para X1, X2 e X3. Os cálculos eu coloquei só de X1, tá? Então, a liquidez corrente, né? Ativo circulante sobre o passivo circulante deu 1,4, seca deu 1,1 e a geral deu 0,8. Então, aqui embaixo você tem aí os cálculos para todos os anos. A liquidez corrente, por exemplo, em X1 deu 1,4, em X2 deu 1,3, ou seja, está piorando, né? Em X3, 1,1, piorou mais ainda, ou seja, o que eu posso deduzir logo de cara? Que a liquidez corrente da minha empresa está piorando. Por isso que eu preciso analisar comparativamente, tá? É como se fosse aqui 2017, 18 e 19, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Liquidez seca é a dedução dos estoques. A gente percebe também que está havendo uma piora, tá? E nós temos na liquidez geral uma certa estabilidade com uma pequena melhora em X3, sinal que a empresa está conseguindo aí passar alguma coisa para o longo prazo no que se refere ao seu endividamento, tá? Mas qual é a foto geral? Todos os números aqui estão próximos de 1, não estão? Então a gente pode dizer que pelo menos no que tange a liquidez dessa empresa aqui em análise, é uma situação razoavelmente equilibrada, tá? Aqui nós temos, pessoal, os índices de atividade. Aqui no cantinho nós temos o cálculo apenas de X1. Então você tem aí o prazo médio dos estoques, 142,4 dias. Prazo médio de recebimentos, 41,2 dias. Então o ciclo operacional, 142,4 menos 41,2, vai dar aí, aliás, desculpa, mais, tá? Não é menos. Então 142,4 mais 41,2 vai dar o ciclo operacional, somando de 183,6 dias. Olha só, gente, essa empresa leva quase um semestre para fazer o dinheiro circular, ou seja, para transformar dinheiro investido no processo produtivo novamente em dinheiro, tá? Leva aí quase meio ano, né? Aí você
precisa, dessa maneira, para melhorar essa situação, obter prazos junto aos seus fornecedores. No caso aqui, o prazo médio de pagamento dessa empresa é de 95,9 dias. Então, o ciclo financeiro é dado por 183,6 menos 95,9, 87,6 dias. Qual era? Quase 90 dias, dependendo aí de capital de terceiros. Isso é problema, né, gente? Isso é problema. A empresa precisa trabalhar para melhorar, para reduzir esse ciclo financeiro. Ok, gente? Nós temos aqui no próximo slide os índices de endividamento, tá? Aqui, esses números chamam, inclusive, muito atenção, porque é um endividamento bastante alto, né? Se você observar, no primeiro caso, nós temos aqui o somatório do ativo, do passivo circulante com o passivo não circulante, né? Sobre o patrimônio líquido, dá 5,3. Galera, olha que impressionante aqui, para cada R$1, de capital dos sócios investidos na empresa, vocês têm R$ 5,30 de recursos de terceiros. É muito grande, né, pessoal? É um número bastante grande. E no que se refere, então, ao capital de terceiros investido no total dos ativos, que é o próximo índice, você tem um índice igual a 0,84. Significa que de cada R$1 que está sendo investido nessa empresa, 84 centavos pertencem a terceiros. Apenas 16 centavos é capital próprio. É uma empresa, então, que a gente percebe extremamente alavancada. Comparando-se aqui os períodos, X1, X2 e X3, a gente percebe que há um aumento de 5,3 para 7,50, pessoal. 5,3 para 7,50 em X3, um aumento de quase 50%, né, em termos de endividamento oneroso, tá? A relação sobre os ativos totais, no entanto, essa daqui deu uma aumentada, mas não foi tão expressivo, mas indica, de qualquer maneira, que houve sim um aumento do endividamento da empresa, do uso de capital de terceiros nesse período considerado. Isso significa, gente, que a situação da empresa não é boa, tá? A empresa está extremamente alavancada, extremamente endividada, tá? No próximo slide, nós observamos aí a rentabilidade. Primeiro o ROA e depois o ROE, né? O ROA, nós observamos aí uma rentabilidade de 14%, tá? Quando a gente pega aqui os dados, a gente observa que a empresa tem gerado pelo menos uma rentabilidade positiva, tá? Mas não é uma Brastemp, né, gente? Mas o que chama mais atenção, e é isso que a gente precisa tomar um certo cuidado, é que nós estamos numa situação de redução. Olha só, de 14 para 9,6 e para 11,5 em X3, né, no que tange ao ROE, né? E no que tange ao ROA, de 64,6 para 48,5 e 31. Então, o que a gente tem que tomar um certo cuidado aqui quando a gente avalia a rentabilidade é que, muito embora a rentabilidade exista, né? Então a gente vai dizer, puxa, professor, mas 64% não é uma excelente rentabilidade sobre o patrimônio líquido? É boa. Só que em X3 isso caiu para 31%, caiu pela metade. A rentabilidade caiu pela metade. E isso é em função do quê? Lembre, vocês viram que o passivo oneroso, o endividamento, a alavancagem da empresa aumentou nesse mesmo período? Então é consistente. Ora, se há um aumento do endividamento oneroso, ou endividamento junto a terceiros, é óbvio que isso vai prejudicar a minha rentabilidade. Se vocês perceberem uma situação oposta a esta, estranhem. E olha, galera, tem contadores que são muito hábeis
em fazer balanços muito esquisitos. Portanto, gente, tem que haver coerência nesses números, e no nosso caso está tendo. Ora, se eu tenho aumento de endividamento, é claro que eu vou ter perda de rentabilidade. Ok, gente? Quais são as conclusões que a gente pode chegar a esses números, então? Tá? Galera, aqui é importante observar uma coisa. Olha o que eu escrevi aqui. A análise de uma empresa sempre tem um certo ar de subjetividade, porque é feito por um analista que possui opiniões e convicções próprias sobre os índices. Por isso, principalmente em bancos, galera, a conclusão chegal é sempre feita dentro de um comitê de crédito. O comitê de crédito, gente, ele é composto normalmente por um corpo diretor, onde você tem, por exemplo, um diretor financeiro, você tem do banco, você tem o comercial, você, em casos, inclusive, muito de valores expressivos, você pode até ter a presença do vice-presidente executivo do banco. O presidente é um pouco raro participar de comitê de crédito, tá? Só para casos muito, assim... porque o que acontece, principalmente em bancos, né, quanto maior for o perfil da empresa considerada, o crédito tem uma certa subjetividade. Essa análise que nós estamos fazendo aqui é uma análise bem técnica, porque no caso das pequenas e médias empresas, os bancos trabalham desta maneira, tá? Então, para empresas médias, principalmente, é feito sempre um comitê de crédito onde os executivos vão opinar. No caso da nossa empresa, né, entre satisfatório, razoável e satisfatório, numa maneira geral, a gente pode concluir que a situação da empresa é considerada razoável, né? Porque, muito embora ela tenha um elevado passivo e queda expressiva de rentabilidade, a empresa possui uma capacidade de pagamento equilibrada e vem melhorando, tá? E a própria geração de caixa, vocês puderam observar, ela também vem melhorando, a questão do ciclo financeiro, né? Eu chamei, inclusive, vou até dar uma voltada aqui, eu chamei a atenção do ciclo financeiro para esse valor aqui, 87 dias, acabei esquecendo de comentar, mas eu vou comentar, olha, está tendo melhora, olha só, X2 está com 65 dias e X3 50 dias, ou seja, ele está tendo uma melhora, né? Então, a gente sempre tem que ponderar a coisa de uma maneira global, tá? Se eu estou tendo uma liquidez equilibrada e um ciclo financeiro está melhorando, ainda que eu tenha um endividamento elevado, né? Eu ainda posso dizer que a situação é razoável, sinal que a empresa está tomando ações para melhorar, possivelmente, né? Ela tende aí a administrar melhor o seu caixa e reduzir, assim, a dependência de capital de terceiros, o que vai contribuir para o futuro, para que ela melhore aí, então, o seu nível, a sua rentabilidade, né, que está caindo, né, e assim como também o seu nível de endividamento, que por enquanto é alto, mas a tendência, conforme o ciclo financeiro vai se diminuindo, a tendência é que essa alavancagem também caia, tá? Então é isso, pessoal. Nós vimos então aqui o capítulo 2, que trata de análise de balanços, né? Nós temos as referências bibliográficas e vamos partir para agora a unidade 3, né? E a unidade 3, o que é mesmo? Matemática financeira. Pessoal, nós iremos tratar de cálculos envolvendo a matemática financeira. Nós iremos tratar cálculos envolvendo a calculadora HP12C, enfim. Galera, vai ser bem legal a próxima unidade. Não percam, hein? Eu vejo vocês lá!